paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje Deus me concede o privilégio de entrar no seu lar através da leitura bíblica diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Louvo a Deus porque tive o privilégio de estar com você hoje. Quero agradecer a nossa pastora presidente, Loide Ramos, e o nosso querido pastor vice-presidente, Gedeon Júnior. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 20 de Levítico. O capítulo 20, por ser um capítulo bastante extenso e um capítulo que trata de muitas coisas diferentes, será dividido em 3 partes. Então hoje, inicialmente, nós vamos estudar a primeira parte de Levítico 20. E neste áudio nós trataremos acerca de Moloque e acerca da adivinhação e do encantamento. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Levítico no capítulo 20. Amém? A palavra do Senhor fala exatamente o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então hoje, neste primeiro áudio, nós vamos estudar Levítico, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. Inicialmente, nós precisamos tratar sobre Moloque. Então vamos lá, meus queridos. Quem era Moloque? Moloque, ele era um deus, com D minúsculo, correto? Ao qual os amonitas, um povo lá de Canaã, cultuavam, certo? Então, a adoração de Moloque acontecia ali em Canaã por intermédio dos amonitas, que cultuavam este deus Moloque, certo? Segundo a história, e isto não é unânime, e isso também não está descrito na palavra de Deus, mas a título de curiosidade acho importante tratar com os irmãos. Os historiadores, de maneira não unânime, eles dizem o seguinte: uma parte dos historiadores diz que Moloque tinha em sua aparência corpo humano e cabeça de boi. A outra parte diz que Moloque ele tinha corpo humano com cabeça de leão. Eu só estou trazendo isso para os irmãos a título de curiosidade, pois as partes mais importantes são, por exemplo, como era a adoração a Moloque. Então vamos lá. Os amonitas que faziam culto a esse deus chamado Moloque, eles utilizavam-se de 4 aspectos em relação à adoração a Moloque. O primeiro aspecto, que era o mais abominável de todos, era exatamente o sacrifício de crianças, que nós vamos tratar depois de maneira bem detalhada. O segundo aspecto do culto a Moloque era a prostituição. O terceiro aspecto do culto a Moloque era a imoralidade sexual. E o quarto aspecto
do culto a Moloque era a idolatria. Então, aí a gente entende de fato por que Deus ordenou a Israel, olha, quando vocês forem conquistar Canaã, é para vocês destruírem os povos que não se converterem a mim. Por quê? Porque aqueles povos eles tinham uma série de práticas extremamente repugnantes. Eram práticas extremamente repugnantes. Mas então, como funcionava, já que eu falei para você que uma das partes mais importantes era relacionada ao sacrifício das crianças? Então vamos lá. Isso também é parte histórica. Nós sabemos que essas crianças elas eram sacrificadas no fogo. Mas como funcionava esse sacrifício? Esse sacrifício, segundo a história, funcionava da seguinte forma. As crianças elas eram jogadas em uma cavidade que tinha ali na estátua de Moloque, onde havia um fogo que consumia a criança viva, certo? E segundo a tradição dos seguidores de Moloque, este fogo ele teria 3 funções essenciais. A primeira, a purificação daquela criança. A segunda, a destruição daquela criança, caso ela tivesse nascido com alguma deficiência, certo? E, em terceiro lugar, consumir a alma daquela criança que estava sendo sacrificada, certo? Então, é de suma importância nós entendermos isto, que era assim que acontecia o sacrifício dessas crianças. É ou não é, meu irmão, abominável? Deus tinha ou não razão em dizer ao povo, olha, eu não quero que vocês façam sacrifícios humanos, ainda mais de crianças, não é mesmo? Então, a gente segue, e agora voltando ao texto bíblico, a gente percebe o seguinte, vamos lá, versículo 2, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der a sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra fará o quê? O apedrejará. Meu querido irmão, utilizando-se aqui de uma analogia com o nosso querido direito penal brasileiro, como o livro de Levítico é um livro que trata sobre as leis do povo, eu preciso que você entenda algo. No direito penal brasileiro, existe uma divisão no artigo. Nós temos a premissa, o preceito primário, o preceito primário, que vai tratar exatamente sobre qual o crime que aquela pessoa está cometendo. Por exemplo, matar alguém. E nós temos o preceito secundário, que é o preceito que traz a pena mínima de tanto tempo, a pena máxima de tanto tempo. Então nós podemos dizer o seguinte, que aquele que sacrificava os seus filhos a Moloque estava cometendo um delito. Este é o preceito primário. O delito era sacrificar os seus filhos ou a sua descendência a Moloque. E aí nós temos o preceito secundário. Este certamente morrerá. E ele morrerá como? O povo da terra o apedrejará. Só que, meu querido, não para por aí. Essa punição, ela se dava também para aquele que fosse conivente, para aquele que fizesse vista grossa. Olha só o versículo 4. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Ou seja, aqui Deus está olhando dizendo, olha, se você fizer vista grossa em relação ao sacrifício de Moloque, porque você está protegendo um familiar seu, eu quero te dizer uma coisa, a punição vai vir não só
para a pessoa que fez o sacrifício, mas para você também. Então aqui Deus ele estava fazendo uma espécie de concurso de pessoas no delito relacionado ao sacrifício a Moloque. E a grande indagação que fica para nós é, e o povo? O povo seguiu o que Deus falou? E a resposta é não. Nós podemos observar que durante toda a história de Israel, o povo acabou se corrompendo a Moloque. Quando a gente vai ali no segundo livro dos Reis, no capítulo 23, no versículo 10, quando a gente percebe que Josias ele está fazendo uma reforma no meio do povo, a palavra do Senhor diz que Josias mandou destruir um local de adoração a Moloque. Se não, vejamos, versículo 10 do capítulo 23. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Ou seja, a gente percebe que mesmo Deus dando todas as instruções e mostrando que não era para fazer, o povo acabou se corrompendo. E aí, quando a gente também vai ali em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 31, a gente percebe o seguinte: olha Jeremias sendo usado por Deus para dizer o seguinte: edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Isso é uma coisa tão séria que lá na frente, no capítulo de número 32, no versículo 35, Deus ele reitera isso quando Jerusalém está sendo sitiada por Nabucodonosor. Ele vem e diz o seguinte, Jeremias 32, versículo 35, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que eu nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então a gente observa que o povo de Israel, muito embora tenha tido a recomendação demonstrando qual era o delito e qual seria a sua pena, e até mesmo para aquele que fizesse vista grossa, eles continuaram fazendo sacrifícios humanos a Moloque. Só que aí, talvez, meu irmão, nasça no seu coração uma dúvida que é muito comum quando a gente trata dos sacrifícios a Moloque. E a dúvida que com certeza está brotando no seu coração é: e Jefté? Jefté, que foi um homem que guerreou exatamente contra o povo dos amonitas, e ele promete ao Senhor que se Deus desse a ele vitória, ele entregaria a Deus em sacrifício exatamente a primeira coisa que saísse em sua frente. E todos nós conhecemos a história de que a filha de Jefté sai e ele então a oferece em sacrifício segundo a palavra de Deus. Só que eu preciso te dizer uma coisa: muitas pessoas dizem que Jefté ofereceu um sacrifício humano a Deus, no caso a sua filha. Só que, meu irmão, veja bem, depois de tudo que nós vimos aqui e percebendo que Deus ele não aceitava o sacrifício humano, isso era abominação. Jefté, ele conhecia a lei. Ele conhecia, de modo que a interpretação mais aceitável para este texto é a seguinte: exatamente porque Deus proibia expressamente os sacrifícios humanos, que eram abominação, nós podemos exprimir do texto o seguinte: o texto diz que ela não conheceu o varão, ela quem? A filha de Jefté, ou seja, ela não se casou, deixando claro que ela foi apresentada como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que coaduna exatamente com o que Paulo fala lá em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que vós ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, é exatamente possível que nós ofereçamos um sacrifício vivo ao Senhor. Assim, nós cremos que Jefté ofereceu a sua filha como um sacrifício vivo a Deus, de modo que
O sacrifício designado a ela foi exatamente a de se guardar virgem durante toda a sua vida, o que para as mulheres daquela época era algo extremamente doloroso, porque todas queriam poder ter filhos e gerar filhos varões, porque ainda não se sabia de fato quem seria a mãe do Messias, não é mesmo? Então, aqui nós encerramos a primeira parte em relação aos sacrifícios a Moloque. E aí a gente entra em uma segunda parte que é extremamente fundamental, que Deus ele diz o seguinte, versículo 6 do capítulo 20. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri. Eu sou o Senhor que vos santifica. Mas tá bom, o que seria então a adivinhação? Existe um livro muito interessante, ele se chama The Bible Almanac, é um livro de coautoria de Packer, Tenney e White, e eles conceituam a adivinhação como a tentativa de decifrar a vontade dos deuses com o uso de técnicas de magia. O povo pagão cria que podia usar a habilidade e o engenho humano para adquirir conhecimento dos deuses sobre certas situações. Mas talvez a grande pergunta que você me faça seja, mas por que a proibição em relação à adivinhação? As práticas de adivinhação, bruxaria, consulta aos mortos, sempre estão vinculadas à ação de espíritos malignos, certo? Então, Deus ele proíbe expressamente este tipo de coisa justamente porque quando eu busco a adivinhação, eu estou literalmente indo em busca de uma palavra do diabo para a minha vida. A atitude de consultar adivinhos era tratada de tal modo como abominação que Deus equiparou essa conduta à prostituição e à contaminação, justamente porque o povo, ao consultar adivinhos, eles estavam quebrando uma aliança com Deus. Estavam quebrando uma aliança com Deus. E a gente percebe que isso é algo tão sério que em 1 Crônicas 10, no versículo 13, diz o seguinte: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Meu irmão, isso não é abominação somente no Antigo Testamento. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, em Atos, no capítulo de número 16, versículo de número 16, olha o que a palavra de Deus diz. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Ou seja, a gente percebe que Paulo ele expulsa um espírito maligno de adivinhação. Ou seja, aquela moça que estava adivinhando as coisas, ela estava possessa. Então, a partir do momento que eu dou ouvidos ao espírito de adivinhação, eu estou dando ouvidos ao diabo. Entenda uma coisa, meu irmão. Não é pecado a gente querer saber sobre o nosso futuro. O grande problema é buscar isto em fontes enganadoras, em fontes demoníacas. A condenação da adivinhação é justamente para a busca em fontes ilegítimas. Porque nós temos uma fonte legítima. Deus fala conosco por intermédio da sua palavra. Tudo que ele queria que nós soubéssemos já foi revelado pelos seus profetas verdadeiros. Então, Levítico 20, no versículo 7 e 8,
Deus ele termina essa parte dizendo: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, Deus termina depois de dizer: olha, eu não quero sacrifícios a Moloque, eu não quero adivinhação. Ele olha e ele diz: olha, guarde os meus estatutos, cumpra-os, porque eu sou o Senhor que vos santifica. Sejam santos, pois eu, o vosso Deus, também sou santo. Então, meu irmão, nós terminamos hoje essa primeira parte de Levítico 20. Eu te espero amanhã para nós estudarmos mais uma porção da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e até amanhã.